Antes mesmo de entrar na casa, o fedor de lixo podre e o forte odor de mofo invadem as narinas. E, no entanto, a casa está completamente fechada, não entra ar nem luz. Continuando pelo corredor, desviando de móveis, objetos espalhados, garrafas vazias, jornais empilhados, se chega a uma cozinha imunda, com o chão completamente coberto por papelão e jornais. Todas as superfícies daquele cômodo são pegajosas. E ali num canto, no chão, está uma pessoa, ou melhor, a sombra de uma pessoa. É difícil, num primeiro momento, até entender a situação. Essa é a triste história de Paula Manchisi. Oi, gente! Hoje estamos na cidade de Polignano al Mare, no sul da Itália. Uma cidadezinha com não mais de 18 mil habitantes. Construída sobre uma formação rochosa e com vista para o mar Mediterrâneo, a cidade vive principalmente do turismo durante o verão e da horticultura. Bom, é um lugar muito simples, com gente muito simples e nada de muito excitante acontece ali. Até que em 2012, uma equipe cinematográfica desembarca na pequena cidade. A população não aguenta de curiosidade, eles querem saber o que está acontecendo ali. Até que de um trailer sai uma mulher loira, um homem muito alto, um casal muito bonito, e todos imediatamente os reconhecem. São os atores principais da série The Bold and the Beautiful, uma série americana, mas muito conhecida na Itália. A série chegou a ser exibida no Brasil pela Rede Manchete. Eles estão ali para a gravação de uma cena de casamento, tendo a costa como cenário. E a atenção que eles atraem é sem precedentes. Os atores são acompanhados por toda parte. Sob um sol quentíssimo, as pessoas esperam horas por um autógrafo ou por uma fotografia. A impressão que se tem durante a estadia dessa equipe de televisão ali é que não se faz outra coisa a não ser acompanhar as filmagens e os atores. Era difícil até encontrar as pessoas em suas casas. Os jovens que estavam de férias os acompanhavam por toda parte. Os mais velhos colocavam as suas cadeiras na frente do set de filmagem e ficavam ali o dia inteiro. E quem podia, escapava do trabalho. Ou seja, a cidade toda estava acompanhando as filmagens. Ou devo dizer, a cidade toda menos uma pessoa. Alguém não apareceu. Nenhuma vez. Nem olhou pela janela quando a excitação toda passava ali de baixo. Mas ninguém reparou. Ninguém nem percebeu, porque essa pessoa já tinha sido há muito tempo esquecida. Talvez ela fosse muito de vez em quando lembrada, como uma memória distante. Mas creio que podemos dizer com certeza que ela não fazia realmente falta. Chegou a hora de darmos um nome para essa pessoa, de conhecermos a nossa protagonista de hoje. Paula Manchisi nasceu ali em Polignano mesmo, em 1987. Ela é mais velha de 2 filhos, a sua mãe se chama Ana Maria e o pai Saverio. Ela dona de casa e ele trabalhador agrícola. A família vive num apartamento bastante simples na parte antiga da cidade. Estamos em 2004 e Paula está então com 17 anos. A adolescente tem olhos castanhos, é morena, tem cabelos lisos, compridos e com uma franja que ela prende sempre para o lado com alguns grampos, mas por comodidade. Ela não é especialmente vaidosa. Ela cresceu muito rápido nesse último ano, rápido de repente, se transformando em uma jovem mulher alta e com um porte bem mais magro de quando era criança. Os seus dias são divididos entre a escola na parte da manhã, algumas tarefas domésticas para ajudar a mãe, séries de TV e as tarefas escolares. Algumas poucas vezes uma volta pelo centro da cidade para tomar um sorvete com a sua amiga de infância, Marlena. A vida simples de uma menina ainda mais simples. Talvez até um pouco simples demais, ingênua ou tímida demais. Ela fala pouco e baixo, não chama atenção e evita a todo custo incomodar. Na escola ela era conhecida por ser tranquila, muito silenciosa e ter um círculo de amigos bastante pequeno. Como estudante, ela é excelente e gosta muito de estudar também, principalmente as matérias de exatas. Na 5ª série, sua professora devolveu uma prova para ela com um 10 em cima e embaixo escrito excelente. Saindo da escola, foi a única vez que os seus colegas a viram gritar. Ela estava gritando de alegria. Bom, ela terminou o 1º grau ali mesmo em Polignano, onde morava, mas o 2º grau ela começou a cursar em uma outra cidadezinha chamada Monopoli, que fica a menos de 10 quilômetros dali. Foi mais ou menos naquele período que as amigas e colegas de escola começam a se interessarem muito pelo sexo oposto. Mas Paula se limita a ser uma espectadora. Paula é aquela menina calma e doce, sempre disposta a escutar o desabafo e manter o segredo das amigas. Mas ela mesma, tímida demais com os rapazes. Nunca teve um namorado, nem um paquera que seja. Ela está então no penúltimo ano do 2º grau. Acabaram de terminar as férias de Natal, de fim de ano. Ela volta para a escola, mas alguma coisa nela mudou. A primeira coisa a se notar, a mudança mais óbvia, foi aquela física. Josie era a melhor amiga da escola de Paula. E Josie, arrasada com os quilos a mais que tinha ganhado nas festas de final de ano, resolveu perguntar para Paula: "Mas Paula, como é que você conseguiu perder tanto assim só em 2 semanas?" E a resposta de Paula foi absolutamente chocante.
Nasceu a filhinha de uma prima minha. Ela é tão doce, tão pequenininha, a mamadeira dela é minúscula. E eu pensei, se basta para ela, deve bastar para mim também. Quem sabe assim eu volto a ser criança. Paula era inteligente, esperta, esforçada e boa, e tinha um medo patológico de crescer. Talvez não fosse tanto timidez ou ingenuidade que a impedisse de ser mais expansiva. Talvez fosse medo, mas de qualquer maneira o que estava acontecendo é obviamente gravíssimo. Por medo de crescer ou de qualquer outra coisa, uma adolescente estava ingerindo a quantidade de alimento necessária para um recém-nascido. Suas amigas mais próximas pensam imediatamente em anorexia e se preocupam muito. Elas estavam notando que era praticamente impossível ver Paula mastigando alguma coisa. Mas infelizmente, preocupação foi a reação das amigas mais próximas e das colegas gentis e decentes. Porque muitas outras adolescentes começaram a zombar dela, começaram a fazer bullying, enquanto Paula continuava a perder peso. Mas como eu disse antes, a perda de peso foi a mudança mais óbvia, mas não foi a única mudança que Paula apresentou depois das férias de Natal. Ela estava cada vez mais silenciosa, ela parecia até apagada. E as coisas pioraram consideravelmente depois de um tristíssimo episódio com uma professora. Uma professora que Paula, como boa aluna que era, admirava tantíssimo, com quem ela tinha um excelente relacionamento. E sendo Paula uma adolescente e a professora uma adulta, Paula confiava nela. E bom, no meio de uma aula dessa tal professora, ela percebeu que alguns alunos estavam implicando com Paula. E como resposta, a professora pegou uma banana, descascou a fruta, foi até onde Paula estava sentada, encolhida, tentando desaparecer provavelmente, enfiou a banana na boca da Paula e disse: "Quando colocamos comida na frente de um porco, o porco come." A professora do ano. Um episódio assim, com certeza pode traumatizar até um aluno que não está enfrentando problemas. Mas miraculosamente, Paula consegue continuar a frequentar a escola e se esforçar nos estudos. Obviamente, cada dia mais quieta, com a cabeça mais baixa e mais magra. Quase invisível agora. Paula termina o ano letivo em junho e em setembro, depois das férias de verão, quando as aulas recomeçam, ela parece estar bem melhor. Seu peso parece estar mais saudável e ela também parece mais alegre, como a Paula de antes. Mas as coisas só pareciam estar melhorando. Aos poucos, uma outra mudança começou a surgir. Como ela sempre foi tímida e reservada, e depois de quase um ano sofrendo bullying, foi difícil de perceber, mas ela estava começando cada vez mais a se isolar. Era o último ano e para quase todos os alunos era também um ano em que eles faziam 18 anos, ou seja, um ano com muitas festas. E Paula foi convidada para diversas dessas festas, mas ela foi em apenas uma, apenas da colega de banco, Juzi. Mas Paula continua a estudar. Esse é o ano mais importante até agora da sua vida estudantil e ela está se esforçando muito. Até um dia que a professora de matemática entra na sala. Ela tem um grosso envelope debaixo do braço. São as provas trimestrais corrigidas. Paula vai até a professora, pega a sua, olha a sua nota, um 9, e volta satisfeita para o seu banco. A professora então continua a distribuir as provas e parabeniza uma das colegas de classe de Paula, enquanto integra para ela sua prova com um belo 9,5 escrito em cima. E alguma coisa acontece dentro de Paula. Ela tem uma reação completamente fora do normal. Ela se segura ao máximo na frente dos colegas ali em público, mas dá para ver que ela está muito nervosa. Para ela, aquele meio ponto a mais é um falimento e ela não consegue aceitar. Ela entende aquele meio ponto como a prova definitiva de que ela não é capaz, de que ela não é suficiente. A única coisa na sua vida que ela conseguia fazer bem era estudar. Era a única coisa que ela era capaz de fazer. E ela estava fazendo o seu máximo, apesar de todas as dificuldades do último ano. E mesmo assim, ela não era suficiente. Parece a reação exagerada e dramática de uma adolescente, que depois de chorar um pouco, fazer um pouco de drama, desabafar um pouco com uma amiga, ia voltar à sua rotina normal. E um dia aquele episódio ia fazer ela rir do quanto ela era nerd na escola. Mas não foi o que aconteceu. Depois de receber o resultado daquela prova, Paula nunca mais voltou para a escola. Ela abandonou completamente os estudos poucos meses antes de se formar. Abandonou a coisa que ela mais gostava, a coisa mais importante para ela. Quando Juzi, alguns dias depois, liga para saber o porquê da ausência da amiga, ela fica chocada com a decisão de Paula. Ela disse: "Olha, eu tirei 3 na prova e eu não estou considerando parar de estudar por causa disso." Paula diz que é só uma ideia, que Juzi não se deve preocupar. Provavelmente ela só precisa de alguns dias de descanso e depois ela volta para a escola. Mas essa promessa não poderia estar mais distante da verdade. Paula nunca mais volta para a escola. Paula nunca mais revê Juzi, porque ela nunca mais vai sair de casa. Creio que nós não podemos deixar agora de abrir um parênteses para falar daquele fenômeno iniciado no Japão e cada vez mais difundido de jovens e adolescentes
adolescentes que se trancam completamente em suas casas. As pessoas afetadas são chamadas de hikikomori e sofrem de um transtorno mental caracterizado por um grave isolamento social, interpessoal e físico, que dura no mínimo 6 meses, pode durar anos. O termo hikikomori significa em japonês se destacar. O nome foi dado por um psicólogo que estudou esse fenômeno e o comparou a uma adolescência prolongada, uma adolescência sem fim, talvez. E voltando ao início da manifestação dos problemas de Paula, vocês vão se lembrar que ela começou a se alimentar só com a mamadeira porque ela queria talvez voltar a ser criança, citando as palavras dela mesma. As causas desse transtorno? Ansiedade social, depressão, bullying, medo, que leva esses adolescentes a viver sem sair do próprio quarto. Eles interagem normalmente online, mas os relacionamentos interpessoais são completamente excluídos. Muitas vezes por anos, muitas vezes para sempre. Existem aqueles que conseguem manter relacionamentos à distância, que conseguem trabalhar online e assim, apesar de ter um transtorno, de ter um problema, eles conseguem viver de maneira razoavelmente aceitável. Mas o ano é 2005 e Paula não vive exatamente no lugar mais moderno que existe. Ela não tem computador, internet, celular em casa. Sua família é muito simples. Seus pais trabalham desde muito jovens e não têm muitas aspirações na vida a não ser trabalhar e conseguir pagar as contas em dia. A única coisa que pode estimular a Paula a levantar da cama é a televisão. Ela passa horas ali olhando, mas não parece nem ver. Parece entorpecida olhando para a tela. Ela começa também a evitar as janelas e, em consequência, a luz do sol e o ar fresco. Ela parece estar negando a ela mesma tudo. Mas toda essa privação é por vontade própria ou porque ela está sendo obrigada? Se ela está sendo obrigada, é por alguém ou por alguma circunstância? No caso dos hikikomori, por exemplo, não existe privação de prazeres como jogos online, conversar com pessoas através da internet, de comida, filmes. Ela tem algum outro transtorno, então? Ou alguém está fazendo algo contra ela? Ninguém tem as respostas para essas perguntas. E provavelmente, na época, ninguém estava fazendo todas essas perguntas. Tudo o que sabiam é que, literalmente, de um dia para o outro, Paula não foi mais vista. Indo para a escola, comprando pão, tomando sorvete com a amiga. Nada. Nem abrindo a porta para o carteiro ou olhando pela janela. Bom, as poucas, mais fiéis amigas de Paula começam a ligar. E quem responde o telefone é sempre Ana Maria, mãe de Paula. A mulher, sem consultar a filha, responde sempre a mesma coisa, ou uma variação disso. Paula não está. Paula está ocupada. Paula não pode atender agora. Sempre uma desculpa. Sempre uma mentira. Marlena, aquela amiga de infância de Paula, se muda de Polignano, mas mora ali perto e vem uma vez por mês até a cidade para visitar alguns parentes. E como um relógio, ela se coloca debaixo do apartamento de Paula e toca o interfone todas as vezes. Ela nunca foi convidada para subir no apartamento e ela nunca nem ouviu a voz de Paula. Marlena então pergunta para alguns vizinhos e um dia ela encontra alguém que disse ter visto Paula uma vez depois da reclusão. Paula estava no balcão da casa e assim que viu essa pessoa entrou depressa. Mas uma coisa tinha chamado muita atenção. Era agosto, faziam mais de 35 graus e Paula estava coberta dos pés à cabeça. E assim o tempo passa. Se passam anos. Com o tempo quase todo mundo desiste de tentar. Passam-se 10 anos sem nenhuma notícia sua. Mas e a sua família? Seu irmão Lourenço, que mora ali no mesmo apartamento, leva uma vida completamente normal. Completa seus estudos, consegue um emprego, namora, tem amigos. O pai é já aposentado. Com o tempo começa a usar muletas, mas considera-se que leva uma vida aparentemente normal para uma pessoa na sua situação. A mãe, Ana Maria, que caminha um pouco curvada por causa de um problema nas costas, é sempre vista com seu carrinho de compras regularmente. Ela, que já tem um semblante bastante sério, quando alguém pergunta sobre Paula, endurece ainda mais. E deixando claro que está incomodada, responde: Paula está bem, não se preocupe. E com o tempo as pessoas realmente desistem, param de perguntar, ignoram a situação. Mas chega um ponto que os vizinhos não conseguem mais ignorar o cheiro que vem daquela casa. Nem um fato muito interessante, que já faz muito tempo que ninguém vê nenhuma espécie de lixo ser retirado do apartamento. Parece óbvio que toda família sofre de transtorno de acumulação, ou ao menos os membros da família que são capazes de sair de casa para levar o lixo. Já fazem anos que ninguém de fora da família, ninguém de fora daqueles 4 membros entra naquela casa. Mas parece óbvio pelo cheiro, pelos ratos, baratas e insetos que saem e entram dali, que aquilo ali já virou um depósito de lixo já faz muito tempo. E depois de anos reclamando para a prefeitura, os vizinhos são finalmente ouvidos. E chega no local uma equipe para fazer uma desinfestação forçada. E a situação da casa é muito pior do que se imaginava. A maior parte das paredes é preta, de mofo e infiltração. Eles tiraram o máximo possível do mofo e fizeram uma desinfestação geral. E encheram também um caminhão de lixo com tudo que foi retirado do apartamento. Foram diversas centenas de quilos.
Mas sem nenhuma mudança no comportamento da família, depois de algum tempo, a situação era novamente calamitosa. Até que depois de outras diversas reclamações dos vizinhos, o serviço sanitário finalmente contatou também o serviço social, que além de tentar resolver o problema de acumulação e tentar estabelecer se aquela família tinha condições de continuar vivendo ali, dessa vez também controlariam a situação do isolamento de Paula, já que dessa vez os vizinhos tinham denunciado também a situação estranha e particular da moça. Moça que eles chamavam ainda de menina, porque eles estavam acostumados a vê-la até quando ela tinha 17 anos no máximo, mas ela agora era uma mulher, ela tinha mais de 30 anos. E os vizinhos dizem aos assistentes sociais que a impressão que eles têm é que Paula está trancada naquela casa contra a vontade dela. E de uma hora para outra parece que todo mundo se lembrou dela. Até o médico de família, que era o médico com quem ela era registrada no serviço sanitário e que não tinha visto ela durante todos esses anos, resolveu entrar em contato para tentar prescrever suplementos alimentares e uma alimentação mais rica. Mas o médico escreveu essa prescrição sem ter visto ela nem essa vez, só se baseando nos boatos de vizinhos e nos últimos avistamentos dela. Como aquela vez que ela foi vista no balcão, ela parecia perigosamente magra. Então, talvez ele tenha tentado fazer isso para ter alguma coisa para mostrar caso o serviço social viesse falar com ele. Ele então, com a intenção de dar a receita para Paula, tenta visitar ela algumas vezes, sempre sem sucesso. E um dia, o nome de Paula simplesmente desaparece do cadastro do médico. Ele, quando contata as autoridades sanitárias responsáveis, fica sabendo que foi solicitado que ele não fosse mais o seu médico, porque ele era muito intrusivo. Assim, a situação de Paula continua a ser o assunto do momento na cidade, mas ninguém conseguiu ainda entrar naquela casa além dos seus 4 habitantes. Nem o sacerdote que apareceu um dia ali com uma água benta dizendo que queria abençoar a casa. Nem a ele foi concedida entrada, e Ana Maria deixou muito claro que ele não precisava voltar. Os assistentes sociais responsáveis pelo caso descobrem que os vizinhos não tinham sido assim tão alheios à situação de Paula. Durante os anos, várias denúncias foram feitas de choros e gritos histéricos vindo daquela casa, que eram claramente de Paula. Parecia estar tendo alguma espécie de crise, mas nada tinha sido feito em decorrência de tais denúncias. E assim, sem ter as denúncias escutadas, com as desculpas e demissivas de Ana Maria, todos acabam desistindo de ao menos checar a situação de Paula. Todos não. A amiga Marlena ainda interfonava todas as vezes que ia a Polignano e pacientemente escutava as mesmas desculpas de Ana Maria. Até que em 2018, depois de bem 14 anos interfonando e ouvindo as desculpas ridículas da mãe de Paula, sua paciência acabou. Mas Marlena, como todas as outras pessoas, não desistiu quando perdeu a paciência. Resolveu tentar algo diferente. Ela ligou para o famosíssimo programa italiano Chi l'ha visto, que aparece em diversos outros vídeos aqui do canal. É um histórico programa que investiga casos de pessoas desaparecidas, suspeitos ou culpados foragidos e outros tipos de mistério. E o programa se interessa pelo caso e envia uma equipe a Polignano. E depois de tentar de diversas formas contatar a família de Paula e de muita espera, o repórter do programa consegue interceptar a família na frente do apartamento, voltando das compras. O repórter se apresenta e diz ter recebido a denúncia de que naquela casa morava uma jovem de 31 anos de idade que não saía de casa há quase 15 anos. O pai de Paula não levanta a cabeça e não diz uma palavra. Ana Maria, furiosa, repete a mesma ladainha. Tudo bem na casa, nada de errado com Paula. Ela diz textualmente: ela sai só se precisa, como é justo que seja. Diz que tudo que disseram pro repórter é um monte de besteira e com toda a força bate a porta na frente das câmeras. Mas por essa desculpa e por essa recusa, os repórteres já esperavam. O objetivo deles era colocar essa cena no ar, como parte de um episódio dedicado a Paula, contando também com o depoimento da amiga Marlena, de alguns vizinhos e outras pessoas interessadas pelo caso. E como uma câmera ligada, muita gente estava interessada no caso agora. E foi esse episódio, assistido por centenas de milhares de italianos, que forçou o prefeito de Polignano a enviar novamente os assistentes sociais à casa dos Manchisi. E esse era o objetivo do programa, forçar um desenrolar dessa situação. A família então desliga o telefone, não atende o interfone, fecha as persianas, ninguém é visto no balcão ou nas janelas, e ninguém sai daquela casa durante dias. Até que a prefeitura tem que agir novamente e envia uma carta de convocação para os pais de Paula. E, contra todas as expectativas, eles aparecem no dia da reunião na prefeitura com os assistentes sociais. Novamente, Savério não abre a boca, não diz nenhuma palavra, e Ana Maria se limita a repetir que tudo estava bem e que ninguém naquela família precisava de nenhum tipo de ajuda. Mas depois dessa reunião, os Manchisi provavelmente entendem que a situação está ficando mais séria
família e resolvem contratar um advogado para responder em nome deles aos jornalistas e ao serviço social. Mas a equipe de televisão não desiste. Eles continuam suas investigações, entrevistando outros moradores da cidade, indo atrás de ex-colegas de escola e encontrando até uma prima de Paula que está disposta a falar. E a opinião geral é de que Paula é forçada a permanecer em casa para esconder a sua mais do que precária condição física. Muitas das pessoas dizem também que acreditam que para controlar as crises de nervo de Paula, ela é muitas vezes sedada. Os jornalistas então resolvem pedir para a prima de Paula tentar entrar em contato com ela. E para surpresa de todos, depois de várias ligações em que o telefone constava como desligado e várias desculpas da mãe de Paula, a prima consegue sim que Paula falasse com ela pelo telefone. Coisa que ninguém esperava. A ligação é gravada, obviamente, e nela se ouve a voz de Paula bastante arrastada. Terminando a ligação, a prima se diz chocada. Ela diz para o repórter que parece que ela estava falando com a Paula de anos atrás. Ele pergunta então se ela não acha que talvez Paula, por ter ficado reclusa durante todos esses anos, estivesse falando ainda como 15 anos atrás, quando como era uma adolescente de 17 anos. Mas a prima diz que não. Ela diz que as palavras usadas, a conversa, a voz, pareciam de uma menina de 10 anos. A prima termina a ligação pedindo para Paula, implorando para ela vir fazer uma visita. Ao que Paula responde com um tímido e incerto "vamos ver". Claro que esse dia não chega nunca. Essa prima, que não quis ser identificada, foi a única parente disposta a falar com os repórteres. As outras pessoas da numerosa família ou evitavam sem fazer nenhuma declaração ou defendiam a posição da mãe de Paula. Uma tia, por exemplo, disse que não via nenhum problema que a menina não tivesse vontade de sair de casa. Uma outra prima disse que dar toda essa atenção para Paula só pioraria sua ansiedade social, o que com certeza não ia ajudar ela. E esses sim são 3 exemplos de comportamentos que não ajudam e não ajudaram Paula em todos aqueles anos. Os que fingem que não tem nada a ver com o caso e por isso não querem dar nem declarações. Quem é ignorante demais para ver que não tem como a menina estar bem em casa. E quem acredita que se existe um problema psicológico ou psiquiátrico, não tem nada que possa ser feito. Mas os assistentes sociais a esse ponto não podem mais não fazer nada. Eles que tinham acabado de receber de Ana Maria um novo número de telefone para a casa dos Manchisi, começam a ligar insistentemente, tentando falar com Paula. Até que uma mulher se identificando como Paula Manchisi diz estar bem e não precisar de nenhuma ajuda. E menos de um mês depois, na manhã do dia 6 de junho de 2018, uma ligação é feita para o serviço de emergência. Uma mulher diz que uma sua prima, de 31 anos de idade, foi encontrada morta em sua casa e que os pais dela estão precisando de ajuda. A mulher conta que a sua tia ligou para ela, dizendo que a filha tinha se arrastado até a cozinha e que permanecia imóvel ali, e que agora ela parecia muito fria ao toque. E nós voltamos então ao início do vídeo. Aquela cozinha imunda, cheia de lixo, objetos inúteis e comida em putrefação, com o chão coberto de jornais úmidos e excremento de ratos, por onde andam livres baratas e formigas. Ali num canto, no chão, está amontoado um edredom muito sujo e com cheiro horrível. No meio desse edredom, completamente nua e em posição fetal, está o que sobrou do corpo de Paula. Pele e osso, 31 anos de idade e menos de 30 quilos. A autópsia revela que a causa da morte foi natural, em consequência de um exaurimento e prostração física irreversível. Ou seja, ela morreu de fome, de sede e de falta de cuidados. Ela tinha uma gravíssima inflamação em uma veia da perna, não tratada e causada provavelmente pela prolongada imobilidade. Seu corpo também estava coberto por larvas, por causa da falta de higiene. O estado do corpo era tal que talvez a teoria geral estivesse correta. Talvez ela tivesse decidido não sair de casa. Talvez ela se sentisse mais segura ali, sofresse de menos ânsia. Mas isso foi uma decisão sua só até o momento em que o seu estado físico não permitiu mais que ela saísse. Foi iniciada então uma investigação, considerando o possível crime de abandono de incapaz agravado pela morte, responsabilizando seja os pais que o irmão de Paula, que na época contava já com 30 anos de idade. Eles são acusados de primeiro não procurar e depois rejeitar ajuda, seja física que psicológica, para Paula. São também acusados de permitir que ela vivesse em péssimas condições higiênicas e que deixasse de se alimentar. E os familiares se defendem das acusações através de Ana Maria. Paula assistia à TV o dia inteiro. Não é verdade que tinha crise de nervos, não. No máximo, às vezes discutia com o irmão. E essa história absurda que ela não saía de casa há 15 anos. Foram no máximo 7. Minha filha morreu do coração. Ninguém maltratava ela. As pessoas estão só falando mal de nós. Fica difícil saber se eles realmente acreditam nisso, se eles estão simplesmente mentindo, se eles têm mais problemas do que a própria Paula tinha. Fica realmente difícil de entender. Fato é que o processo contra a família continua ainda em andamento e não tem mais notícias sobre isso desde o ano de 2018. Eles com certeza não foram ainda julgados. Bom, alguns casos, mesmo já solucionados, deixam algumas dúvidas.
Os casos que não foram solucionados, obviamente, deixam muito mais ainda. Mas eu acho que nesses casos faltam algumas peças do quebra-cabeça, mas a gente consegue entender a solução. Alguém perdeu a vida, alguém é responsável, mesmo que a gente não saiba quem, foi culpa de uma outra pessoa, tem algum cúmplice ou não. As coisas são mais claras, mas não nesse caso. Alguém é culpado se uma jovem resolve não viver mais, não se matar, mas só existir? Se alguém é culpado, quem é culpado? Onde termina essa responsabilidade? É só a família que é culpada? É bastante complicado. E eu poderia com certeza terminar a história da Paula aqui, falando ainda por vários minutos sobre culpa e negligência. Mas vamos terminar falando dela. Se é fácil se indignar com o que aconteceu de verdade, também é fácil imaginar o que poderia ter acontecido. Depois de um fim de semana prolongado em casa, assistindo televisão, Paula pega a mochila, abre a porta do apartamento e vai para a escola. Afinal, ela já está mais preocupada com a próxima prova. Não tem mais tempo de pensar naquele 9 do passado. Ela então se forma e consegue talvez entrar numa faculdade. Ela que gosta tanto de estudar, se torna professora, se apaixona. Mas nem tudo é perfeito. Talvez ela tenha algum problema psicológico. Então ela vai e faz terapia, pede ajuda. E quando se depara com as possíveis e muito prováveis frustrações da vida, ela enfrenta. Porque ela aprendeu lá no passado que na vida a gente sempre tem uma outra oportunidade de tirar um 10. Obrigada.